Tá gravando. Parece que agora parou. Fone de ouvido? Não. Ó, tá vendo? Ele tá saindo aqui, ó. Só fazendo uns testes aqui, pessoal. Acho que tem que desligar esse aqui, alto-falante. Vai lá. Som. Não desligou ainda. Agora não foi, né? Som. Parou. Beleza. Hoje vai dar certo, deixa eu. Hoje vai dar certo. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Mandem joinha ou falem aí no microfone se está dando para ouvir, se está dando eco, alguma coisa. Estão ouvindo, né? A gente está tentando gravar, espero que dê certo. E a gente vai iniciando, porque tem bastante coisa para apresentar. E daí, conforme o pessoal for entrando, eu vou liberando aqui e a gente vai conversando. Bom, já deu aqui mais quase 10 minutinhos, né? Então, vamos iniciar. Vamos orar, então? E daí a gente começa. Ah, antes da gente orar, vocês estão conseguindo ver a tela que eu estou compartilhando? O estudo? Tá uma tela escrito Oséias. Então, ok. Então, vamos orar e daí a gente inicia a introdução. E daí eu vou liberando o pessoal aqui conforme for entrando, tá bom? Opa, peraí que tem mais um aqui. Foi. Bom, vamos orar então. Senhor, glorioso Deus e bom Pai que estás nos céus, estamos diante da tua presença para te agradecer, Senhor, por mais este estudo que se inicia, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a gente possa entender a tua palavra, aprender mais, Senhor, sobre ti, sobre o que tu quer nos passar, dizer, nos ensinar, Senhor, e que acima de tudo não seja só um estudo por ser estudo para a gente aprender e ter conhecimento, Senhor, mas que seja um estudo onde haja transformação, que o Senhor possa nos transformar através da tua palavra dia a dia. É esse o intuito do nosso coração. E nós te rogamos, Senhor, por isso. Abra nossa mente, abra o nosso coração, para que a gente possa aprender da tua palavra. É isso que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos começar, porque Oséias, aqui o livro de Oséias promete. Promete muito aprendizado, reflexão,
onde a gente vai poder entender muito da palavra de Deus, do que Deus fala para o teu povo, porque apesar de Oséias ali estar tratando do povo de Israel, né, o povo escolhido ali por Deus, diz muito para nós, né, como toda a palavra de Deus é apta a nos ensinar, né, a nos admoestar, enfim, então nós temos bastante coisa para falar. Tá dando muito eco aí para vocês, porque a Elise tá dando uns gritos. Tranquilo? Fazeu. Então tá bom. Então vamos iniciar. Ó, eu compartilhei a página o estudo aqui com vocês para a gente poder seguir e eu mostrar o que que a gente vai fazer juntos e o que que vai ficar para vocês fazerem, tá? Então aqui é a página inicial. Ele vai seguindo aqui, ó, ele fala um pouco do estudo indutivo, né? Aqui ó, no meio, com esse símbolo dos podcasts, está marcando, né, do 55 ao 59. Para quem está tendo contato com o material hoje é a primeira vez, já dá para ir tendo uma noção, tá bom? Daí aqui nós temos uma pequena introdução do que é o estudo indutivo, de como que funciona, tá? Eu vou ir passando, tá? Porque aqui é tudo falando sobre o Elas na Palavra, o site. Então eu vou passar. Aqui explica um pouco sobre o método indutivo e eles dão um exemplo utilizando o Gênesis. Para quem nunca teve contato, explica exatamente o passo a passo de como você pode fazer esse estudo sozinho, né? Sem ter um grupo de estudos. E aqui a gente começa na nossa introdução. Então, eu vou lendo com vocês, porque algumas pessoas conseguiram imprimir, outras não. Outras não vão conseguir fazer o estudo em casa, então vai ser só aqui mesmo no online. Então, a gente vai fazer de uma forma com que todo mundo consiga participar e aprender. Quem está fazendo em casa, quem está lendo, só vai somar, né? Então, vai ler 2 vezes, vai estudar 2 vezes, e isso é importante porque ajuda a gente a gravar, a memorizar a palavra de Deus. Então, vamos começar lendo juntos, tá? E daí a gente vai conversando um pouco. Tchau, mãe. Fica com Deus. Vamos lá para a introdução. Então, por que que é um livro profético, né? Você sabia que a Bíblia é composta por 66 livros? Isso é a nossa Bíblia protestante, né? A Bíblia católica, ela tem mais livros, mas a nossa Bíblia, a protestante, ela tem 66 livros e que eles são classificados em diferentes gêneros de escrita. Então, vão ter livros poéticos, as cartas, né, dos apóstolos, epístolas, livros proféticos, livros de sabedoria, por exemplo, igual a Provérbios. Então, vários livros têm esse gênero literário, que é importante a gente saber, porque quando a gente conhece o gênero literário, a gente consegue ler de uma forma mais efetiva, né? Pensando com a cabeça ali do autor que escreveu. Então, isso ajuda bastante. O livro que a gente vai estudar, ele é classificado em livro profético. Esse gênero frequentemente se revela desafiador para a compreensão, uma vez que os profetas usavam muita repetição, além de uma linguagem poética, né? Então a gente vê ali os profetas assim meio extremistas, assim, né? O contexto ali do povo de Israel já era aquele igual meus pais utilizam a frase enfeitava o pavão. Não sei se vocês já ouviram falar. Então ele já meio que enfeitava o pavão e rasga as roupas e, né, aquela coisa e as lamentações. Então eles faziam dessa forma porque já era uma coisa do povo de Israel e era para demonstrar mesmo aquela, tipo quase um teatro, né, para que as pessoas pudessem chamar a atenção. Então, a linguagem poética, e eles têm esses dois elementos, tem o intuito de impactar o leitor ou ouvinte, que é no caso dos primeiros receptores ali da mensagem. Antes de ser escrita, ela foi falada, né? Então, quando ele falava, era para chamar a atenção mesmo. Imagina que o pessoal estava lá fazendo os seus afazeres do dia a dia, comprando uns cabritos, trocando umas mirra, e daí o profeta começava a gritar lá no meio do povo, e aquilo era para chamar a atenção, né? Deixa eu só liberar uma pessoa que está aqui para entrar, que eu vou mexer no celular. Peraí. Vou voltar para a sala aqui.
E além disso, né, os livros poéticos, eles não seguem uma narrativa linear, né, que ficaria mais fácil da gente entender. Muitos são compilações de narrativas seguidas de sermões, de profecias ou até mesmo de diálogos, que não correspondem ali necessariamente com a ordem com que as coisas foram ditas ou vividas. Então, às vezes a gente fica um pouco confuso, porque a forma com que foi compilado não foi de forma linear. Então a gente fica pensando, nossa, mas parece que ele já falou isso, mas agora está acontecendo aquilo. Por isso que a gente precisa prestar bastante atenção quando está lendo. O livro de Oséias é um desses livros, e por isso é chamado de uma antologia, uma coleção de diferentes materiais. Isso tudo faz com que os livros poéticos sejam muitas vezes deixados de lado nos nossos estudos. Mas é claro que não deveria ser assim. A gente tem esse costume, quando está lendo a Bíblia, às vezes de pular genealogia, né, que é aquele monte de nome, ou então de pular livros muito extensos. E no caso, esses às vezes fica muito confuso. Amós mesmo é um livro difícil de ler, porque Amós, além de ser um livro aí profético e poético, né, no sentido que ele usava esse mesmo esquema assim de pregação, Amós era um profeta assim rústico, sabe? Ele era um fazendeiro, então a forma dele falar já era rústica, não é tão robuscada e é difícil de entender. E dependendo ainda da versão que você lê a Bíblia, fica pior ainda. Então a gente tem que sempre sentar, olhar com calma. E essa forma de estudo indutivo, ela é legal porque você vai ler várias vezes e vai fazer você pensar sobre aquilo. Às vezes você lê a primeira vez e não entende, se lê a segunda, lê a terceira, você já está entendendo, se familiarizando com aquilo. Então, os livros proféticos, eles são divididos entre profetas maiores e profetas menores. E aqui é legal vocês entenderem que os profetas maiores e os menores, nada tem a ver com a importância deles, tá? É referente à mensagem. Por exemplo, o livro de Isaías é enorme, perto, por exemplo, de Obadias, né? Então, não tem a ver com a importância do profeta, e sim com a extensão do livro. Então, é bom a gente, né, guardar isso, porque a gente vê, às vezes, falando aos profetas maiores, os profetas menores, né? A gente pensa, nossa, será que eles tinham menos importância? Não tem nada a ver com isso, tá? Então, é bom a gente ter essa informação. Isso tudo faz com que os livros poéticos sejam muitas vezes... Voltei lá para cima, desculpa. Peraí, que deu uma... Aqui. Então, os livros proféticos eles são divididos, né, em maiores e menores. No Novo e além disso, eles são referenciados, né, ali no Novo Testamento, até mesmo pelo próprio Jesus. E muitos outros, eles nos ajudam a entender ali o que... Como que eu posso explicar aqui para vocês? Bom, eu não vou ficar muito fugindo daqui, senão eu vou fugir muito do assunto aqui e a gente vai falar disso mais para frente. Bom, hoje eles são muito importantes e relevantes para nós. Então, minha querida irmã, vamos destrinchar esses livros juntas, que é o que está aqui falando no nosso estudo. O contexto histórico, então, e geográfico e social do livro de Oséias. O livro leva o nome do profeta Oséias, filho... Espera aí que eu vou só liberar aqui. Liberei. Oséias exerceu um longo ministério como profeta do Deus Altíssimo. Estudiosos estimam cerca de 70 anos, no mínimo 65. A autoria do livro não é certa. O terceiro capítulo foi escrito em primeira pessoa, sugerindo que o próprio profeta o escreveu, mas o restante do livro não. Então faz com que tenha os estudiosos assim de teologia tem essa leve discordância assim, em relação se ele foi o autor ou não, mas o livro leva o nome dele e assim a grande maioria crê que foi Oséias mesmo que escreveu. Porém, o que leva alguns a pensarem que não é por conta dessa mudança de escrita, né? Em primeira e terceira pessoa. Sugere-se que os capítulos 2 ao 14 tenham sido escritos pelo profeta ou por seus discípulos. A mensagem nele pregada, porém, foi claramente dada pelo próprio Deus, diretamente ao profeta Oséias. As palavras deste livro, portanto, não são de Oséias, mas do próprio Deus. O profeta agiu como um mero transmissor da mensagem de Deus para o povo de Israel.
A época durante o qual Oséias profetizou foi o período mais escuro da história do reinado de Israel. O povo tinha sido completamente corrompido por seu amor aos ídolos. Sabemos que desde o início, Israel era inclinado, assim como todos nós, à adoração de falsos deuses, sejam eles outras pessoas ou outras coisas ou nós mesmos. Mas a situação em Israel foi degringolando cada vez mais a partir do reinado de Jeroboão II, que colocou bezerros de ouro nas cidades de Betel e Dan, para que o povo não precisasse ir até Jerusalém, que ficava em Judá, que é o reino do sul, para adorar a Deus. Isso levou o povo à idolatria. Daí aqui tem uma referência a um de reis, tá? E Israel foi adotando cada vez mais as práticas pagãs. E a situação ficou tão feia que o adultério era consagrado como um ato religioso. Só para falar aqui para você, a gente não vai ler essa parte aqui de reis, porque a gente vai ler mais para frente, tá? É algo semelhante. Então, eu vou pular aqui, tá? Israel foi adotando cada vez mais as práticas pagãs e a situação ficou tão feia que o adultério era consagrado como um ato religioso. Deus compara a idolatria à prostituição, e é essa a mensagem que ele passa ao seu povo através do profeta Oséias. Este livro foi escrito durante a última geração de Israel, antes de acontecer o seu domínio e exílio pelo Império Assírio em 722 a.C. Então, aqui alguns pontos que a gente precisa recordar. Oséias, ele está ali em Israel, Israel aqui no sentido do reino norte. Então, Israel ou Efraim, que eram os nomes utilizados, e que era o reino do norte, e o reino do sul com Judá. Então, o reino ele foi dividido, né? As tribos elas foram divididas, e aqui Oséias está pregando lá em Israel, que foi para o exílio antes, né? Eles foram conquistados pela Síria, e depois, mais ou menos 130 anos depois, Judá também foi conquistada, mas daí por Nabucodonosor pelos babilônicos. Então aqui a gente está falando, num primeiro momento, de Israel. É que é um pouco confuso, porque quando a gente fala Israel, a gente imagina todas as tribos, né, de Israel. Mas aqui Oséias está falando especificadamente do reino do norte, não do reino do sul, tá? Então é bom a gente lembrar dessa informação, porque vai sempre usar assim, por exemplo, Israel, e a gente vai achar que é como um todo, mas não, tá dividido, tá? Bom, vamos continuar aqui. Continuar. Ó, daí tem aqui um pedacinho, ó. Em 722 a.C., o rei, que eu não sei falar, eu acho que é Salmanasar. A gente nunca sabe, né, os nomes da Bíblia, os nomes que tem na Bíblia é tudo esquisito, cada um fala de um jeito, outros colocam acento, outros não. Então, né, a gente vai que conforme o Espírito Santo guiar. Então, ele destruiu a capital de Samaria e espalhou os habitantes de Israel. Israel, o reino do norte, deixou de existir, tá? Apesar do seu teor pesado e até mesmo escandaloso, o livro de Oséias não se resume a avisos sobre o pecado e suas consequências. Muito além disso, a vida, a mensagem do profeta são como uma das mais lindas cartas de amor já escritas por Deus ao seu povo. Oséias foi usado por Deus para mostrar na pele de profeta o amor irredutível de um Deus imutável e fiel. Apesar da total rejeição e traição de Oséias por Gomer e de Deus pelo seu povo. O que é interessante aqui? Que o profeta Oséias, ele demonstra na sua vida o que Deus estava anunciando para o povo. É mais ou menos igual quando acontece, eu acho que é com o profeta Ezequiel, que a esposa dele morre. A esposa dele morre e daí ele não pode nem lamentar pela morte da esposa, porque era como o povo de Israel no exílio agiria diante de tamanha destruição. Então, os profetas às vezes demonstravam na própria vida, na pele ali, o que Deus queria dizer. E é o caso de Oséias, a gente vai entender bem por quê. Aqui tem algumas curiosidades sobre o livro, o significado do nome de Oséias, que significa salvação, ou o Senhor salva, né? E aqui alguns estudiosos tratam o casamento de Oséias com Gomer
como sendo uma metáfora utilizada para representar o relacionamento de Deus com o seu povo. Outros não veem motivo para tratar qualquer relato presente na Bíblia como uma metáfora. Ou seja, o casamento entre o profeta e a prostituta realmente aconteceu. Foi ordenado por Deus e usado por ele para mostrar a Israel o seu pecado de prostituição com outros deuses. É assim que trataremos este livro neste estudo. O que é importante a gente pontuar aqui? Quando eu fui fazer esse estudo, por exemplo, com as meninas lá do Elas na Palavra, eu peguei aquela Bíblia Thomas Nelson, ela é bem conhecida. E lá eles tratam o livro de Oséias como uma metáfora. E aquilo me confundiu um pouco, né? Porque eu trato de forma literal, né? Da Bíblia da Fé Reformada, entre tantas outras de estudo, tratam como literal. E lá estava como uma metáfora. Até a gente fez uma reunião para ver como que a gente ia tratar este livro. Então, aqui, qual é a nossa visão? A gente crê que nenhum desses acontecimentos bíblicos são metáforas, e sim, eles são literais. Então, o casamento de Oséias realmente aconteceu, né, com essa prostituta. A gente não vai tratar de forma literal, como uma alegoria, enfim, a gente vai tratar como um fato, tá? Então, só para vocês entenderem que tem essas variações, é importante a gente saber que elas existem, mas para nós é algo que realmente aconteceu. Depois vocês até podem olhar a Bíblia Thomas Nelson, fiquei super confusa na época, né? Falei pro meu esposo, falei, não é possível, não é possível, porque para mim é literal, enfim. Mas é algumas coisas que a gente vai lidar na nossa caminhada quando a gente estuda a palavra de Deus e a gente... Deixa eu só liberar aqui, gente, mais uma pessoa. A gente precisa ter esse discernimento, né, de saber como ler, saber as diferenças que existem, e assim, você saber que pode existir, por exemplo, erro de copista, um exemplo, só atesta a sua fé. Eu sempre falo que esses pormenores que a gente vê em relação à constituição, né, da Bíblia, do cânon, enfim, eles atestam a nossa fé, porque no fim mesmo, quem nos convence é o Espírito Santo. Ainda que achassem um texto original, por exemplo, uma Bíblia original, inteirinha, compilada, assim, de um dia depois que... Aí sabe que isso é impossível, tá? Porque tem livros que foram escritos 66 anos depois da morte de Cristo. Mas ainda que depois de um dia ali assinado com digital, com sangue da pessoa para a gente poder puxar o DNA, enfim, ainda assim teriam pessoas que iriam refutar, teriam pessoas que falariam que não é real, que essa história bíblica ela não existiu. Enfim, porque quem convence é o Espírito Santo. Então, para nós, é uma questão de fé, né? Ainda que o estudo, quando você faz o estudo do cânon bíblico, para mim é muito claro quanto a palavra de Deus ela foi preservada, sabe? Para que hoje a gente pudesse ter acesso. Mas para quem é um descrente, não crê em nada disso, é só mais um livro, tem erros, foi escrito por homens, enfim, né? Que o Espírito Santo sempre possa trazer para nós essa fé, essa convicção, né? E o diferente só ateste a nossa fé. Bom, então falamos aqui da curiosidade. E daí aqui, ó, eles vão fazer o mesmo método do estudo indutivo, quem, para quem, o que, como, né? Então a gente não vai seguir isso daqui, vou deixar para vocês fazerem, porque tem bastante coisa para falar, senão a gente vai ficar muito tempo, tá? Ah, não, esse aqui eu vou falar assim. Eu não ia falar lá de baixo. Eu tô doida. É que o Rafa e a minha sogra estão conversando aqui do meu lado. Pensa uma pessoa que tem TDAH querendo prestar atenção na conversa deles. Eles batendo o maior papo aqui do meu lado e eu querendo dar pitaco na conversa deles. Vocês estão. Ele pergunta se vocês estão ouvindo a conversa alheia aqui, ó, ou se tá só me ouvindo. Tá dando pra ouvir vocês falando. Não tem problema.
É que tá dando eco. É que eu até pensei que tinha alguém com o microfone ligado. Eu estava sem entender de onde que estava vindo É a o meu conversa. mesmo. Viu? Rafa falou que tá um mercadão de peixe ali. É, criança gritando. Mas peraí, vai melhorar, calma aí. Oi. Oi? Agora desliguei isso aí. Bom, tá ligado? Ah, legal. Bom, vamos lá. Então, aqui a gente está aplicando o mesmo método do estudo indutivo para todo o livro de Oséias, não só para os versículos e capítulos, igual vai ser mais para frente, tá? Então, aqui no método dedutivo tem aquela pergunta quem, ou seja, né, para quem são citados nesses livros, no livro todo. Então, no livro todo, a gente vai ver que Deus é citado, né? O profeta Oséias, o seu pai Berri, sua esposa Gomer, seu pai Diblaim, seus 3 filhos, Jezreel, Lohuana, Lohami, o povo de Israel, ou Efraim, e de Judá. Os reis de Judá, olha aqui, ó, a divisão dos reinos, ó. Os reis de Judá, que é Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, e os reis de Israel, Jeroboão II, o rei Davi e o rei da Síria, tá? Que são citados. Para quem? Então, a mensagem inicial deste livro, ela foi originalmente proclamada ao povo de Israel. O que, né? É o do que trata o livro. Israel se corrompeu com a adoração de falsos deuses e virou as costas para o Deus verdadeiro, ou seja, seu ajudador. Por isso estava sendo destruído. Deus envia um profeta para avisar o povo dos seus pecados e suas consequências, mas também para mostrar seu amor e fidelidade e aliança feita com o seu povo. Eles seriam resgatados e restaurados. Daí, como? Para ilustrar isso, Deus ordena que o profeta Oséias se casem com uma mulher adúltera e assuma seus filhos, independentemente de quantas vezes ele o rejeitasse e o traísse. O profeta resgata e restaura o seu lugar, sua esposa infiel, livrando-a graciosamente da escravidão e das consequências da sua infidelidade. Onde e quando? Oséias exerceu seu ministério a partir do Reino Norte, Israel. A mensagem desse livro foi pregada ou escrita, pois a gente não sabe ali como que ela foi originalmente, né? Pregada oralmente ou escrita. A gente vê no livro, aparentemente, que ela foi pregada de forma oral, durante os reinados do rei Uzias até o rei Ezequias em Judá e o rei Jeroboão II em Israel. Então, vocês estão vendo que aqui agora eles estão, o estudo ele vai distinguindo bem o reino do sul e o reino do norte, para que a gente vá fixando cada vez mais na nossa mente, né? Então, estima-se que entre os anos de 753 a 728 a.C. Então, vocês viram que aqui é aplicando aquelas perguntinhas, né, do estudo indutivo, mas de uma forma geral, para o texto, para o livro todo de Oséias, tá? E aqui, ó, por quê? Para demonstrar que o amor de Deus por nós não é pelo nosso merecimento, mas por sua misericórdia e graça, e não é resultado da nossa fidelidade a Ele, mas sim da fidelidade dele para com sua aliança e com o seu povo. Temos algumas referências bibliográficas aqui que a gente utilizou, tá? E agora sim, a gente vai começar efetivamente aqui os estudos. Então, essa parte aqui da semana 1 nós não vamos fazer, tá? Porque aqui é para vocês lerem o livro completo e a gente vai ler ele aqui juntos. Daí aqui tem uma parte panorâmica, assim, do livro todo que vocês vão fazer, mais ou menos o que já foi feito ali em cima, mas é uma revisão, né, para você colocar com as suas palavras. Aqui a gente vai iniciar, né? Então, a gente vai ler Oséias, quem tiver com a Bíblia, se já quiser abrir, a gente vai ler Oséias, capítulo 1, do 1 ao 5. Eu vou abrir aqui também, peraí. Eu vou usar a versão NVI, tá?
Meu Deus. Então, a gente vai ler Oséias 1, do 1 ao 5. Essas perguntinhas aqui do estudo indutivo, o que aconteceu, quem é citado, a gente não vai fazer. Então, quem estiver fazendo o estudo sozinho em casa, vai fazer isso daqui só vocês, tá? E quem estiver só acompanhando aqui o estudo online, nossa, meu Deus. Quem estiver só acompanhando aqui o estudo online, a gente vai fazer isso daqui, ó, sempre essas perguntas, para ir mais fundo, tá? Essas daqui que a gente vai fazer. As outras vocês vão fazer sozinhos na casa de vocês. Meu Deus, amor do céu. Cadê a chupetinha desse menino? Bom, então vamos ler aqui do 1 ao 5, tá? E daí a gente vai fazendo as perguntas. Tô lendo na versão NVI, tá? Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Berri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, reis de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhes disse: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: Dê a ele o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Então, quando a gente lê esses 5 primeiros capítulos, assim de primeira vez, olha, a gente fica tipo, o quê? O que tá acontecendo aqui? A gente já fica ali, tipo, assustado. O que tá acontecendo ali? Que ele tá casando com uma mulher adúltera. E tentando entender do que eles estão falando aqui, o que aconteceu, que massacre foi esse. O que a gente precisa entender? Ele estava falando com o povo de Israel. Então, para ele, tudo que ele está dizendo aqui para o povo que estava ouvindo faz total sentido. E nós, por isso que é tão importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque a gente lê isso daqui, a gente não entende nada. Mas tem tanta coisa nesses 5 versículos aqui que de primeira a gente não consegue entender, e que para o povo de Israel fazia todo sentido, porque eles conheciam a história, eles tinham todo o contexto, eles estavam vivendo aquilo, e nós hoje, numa visão totalmente diferente, a gente não vai conseguir. Por isso que a gente precisa ter esse estudo indutivo, né, da palavra de Deus e ler mais de uma vez. Agora a gente vai fazer aqui as perguntas do para ir mais fundo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Mesmo com 2 telas no computador, eu me perco aqui. Bom, para ir mais fundo, a primeira pergunta. No primeiro versículo, notamos a divisão do reino de Israel em reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Isso ocorreu mais ou menos em 930 a.C., após a morte do rei Salomão. Então, a gente vai ler aqui, ó. Leia primeiro Reis 12, do 1 ao 33. É bastante leitura, mas eu vou resumir aqui para vocês. Vocês leiam depois, por favor, porque eu tô vendo aqui o horário, senão não vai dar tempo. E hoje é um teste desse novo formato, né, de estudo que é bem aprofundado. Então, depois vocês leiam, mas aqui ele está falando sobre a divisão do reinado, como que aconteceu, as tribos, como que ficou. Então, leiam para depois vocês entenderem bem, tá? E fala sobre as práticas. Como eu vou dar a resposta aqui para vocês já, ele vai falar sobre as práticas de adoração ali do período e que estavam acontecendo ali no período profético de Oséias, né? Então, quais eram as práticas de adoração nesse período que se assemelham aos dias do ministério profético de Oséias? Bom, após a morte ali de Salomão, por volta mais ou menos de 930, igual está aqui, o reino ele se dividiu entre o reino do norte, Israel, que a gente já falou ali no começo, né? Que ficou ali a capital em Samaria, governada por Jeroboão, e reino do sul, de Judá,
com a capital em Jerusalém. Em Jerusalém é onde estava o templo. É importante a gente lembrar disso, que lá em Jerusalém estava o templo, governado ali por Roboão. Sempre prestem atenção nos nomes, porque eles são bem parecidos, ó, Jeroboão e Roboão. Então parece que é a mesma pessoa, mas não, tá? Um reino do norte, outro reino do sul. E é bom a gente lembrar que o templo de adoração de Deus estava lá em Jerusalém. Em 1 Reis, né, que é esse que a gente acabou de citar, nós vemos ali Jeroboão preocupado em perder o povo para Jerusalém. Então ele criou um sistema de adoração alternativo. Ele tentou dar um jeitinho, porque como o templo estava lá em Jerusalém, ele precisava dar um jeito ali para o povo dele de adorar. E essas práticas, elas continuaram por séculos. E lá em Oséias, elas foram denunciadas nesse tempo que a gente está lendo aqui em Oséias. As práticas de adoração que aconteciam, né, nesse período. Idolatria, né, porque Jeroboão mandou fazer 2 bezerros de ouro e disse, né, para adorar. Então tem uma parte de, eu estou resumindo os que vocês vão ter que ler depois, tá? Então ele fala assim, ó, aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Essa adoração falsa se espalhou por todo o reino e permaneceu até os dias de Oséias. Então ele fez esses bezerros de ouro para adoração. Ele fez altares fora de Jerusalém, né? Sabe o que é, amor? Tá na hora do mamar dele. Olha ali no aplicativo. Ele é tão bonzinho que a gente tem um aplicativo, porque ele não chora. Então, daí a gente olha no aplicativo se tá na hora de ele mamar. Então, é hora do mamar, Rafa. Olha aí pra você ver. Então, ele fez altares fora de Jerusalém, né? Jeroboão estabeleceu santuários em Betel e Dan, contrariando a ordem de Deus de que o culto deveria ser centralizado em Jerusalém. E nos dias de Oséia, esses altares de idolatria, eles ainda existiam. E o povo chamava de lugares altos. Então, quando a gente lê Reis, Samuel, a gente vê bastante eles falarem dos lugares altos. Eram lugares de adoração que o pessoal fazia, né, ali para adorar outros deuses. Eles tinham sacerdotes que não eram levitas. Vocês se lembram que somente os levitas que poderiam ali ministrar o culto, né? O culto, estou falando assim para colocar nas palavras nossas de hoje, né? Eles que poderiam pegar a arca, e lá eles tinham sacerdotes não levitas. Jeroboão, ele nomeou sacerdotes que não eram da tribo de Levi, desrespeitando as instruções do Senhor. Que está lá em 1 Reis também, no capítulo 12. No tempo de Oséias, o sacerdócio estava completamente corrompido, tanto que o profeta ele dá diversas advertências diretamente para os sacerdotes. Festas e sacrifícios misturados à idolatria. Eles mantinham festas religiosas, mas o coração estava longe de Deus. Oséias, no versículo 2 e 4, mostra o povo participando de rituais com elementos pagãos, inclusive cultos com prostituição ritual, que a gente vai ver também, vai ler isso mais pra frente, tá? Até aqui tudo ok, gente? Tá ok? Tem alguma dúvida? Senão daí a gente continua. Tá dando para entender mais ou menos aí? Então, um resumo dessa primeira pergunta seria que nos dias de Oséias, o povo continuava adorando falsos deuses, mantendo altares ilegítimos, vivendo uma vida de religiosidade exterior, sem obediência da verdade, não muito diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Parece que é uma prática aí que passa de séculos em séculos, né? Não é muito diferente do que a gente vê hoje. E Deus, por meio de Oséias, ele chama isso de infidelidade, comparando o povo a uma esposa que trai o marido. Uma imagem forte, mas que é cheia de amor e misericórdia de Deus, né? Então, vocês viram que aqui, em uma pergunta só, a gente consegue entender como era o período de reis, o que estava acontecendo, quando isso começou, essas práticas de adoração, quando elas vieram ali, conforme depois da divisão do reinado, o que foi instituído, e quanto isso foi protelando ali, e os profetas vinham anunciando, até vir o exílio, o povo do reino
do norte, né, que é ali Israel ser levado pela Síria, e o reino do Judá, que é ser levado pela Babilônia, enfim. Tudo isso vinha acontecendo e os profetas eles vinham anunciando isso para que o povo buscasse arrependimento, né? Bom, vamos lá. A 2. Leia 2 de Reis. Então, vamos ler o 2 de Reis, que esse é pequenininho, a gente vai ler muito. Parece que eu não tô querendo ler a Bíblia, mas não é, porque senão não vai dar tempo, tá? 2 Reis, capítulo 10, versículo 11, tá? 2 de Reis, capítulo 10, versículo 11. Saibam então que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. O Senhor fez o que prometeu por meio do seu servo Elias. Então, a gente lendo esse versículo, a pergunta é: o nome do filho do profeta servia como um lembrete deste acontecimento para que o povo reconhecesse o próprio pecado. O que ocorreu em Jezreel? O que aconteceu aqui que ele fala, né, que o povo só de ouvir esse nome, eles já sabiam o que esperava, né? Qual seria o destino. Então, lá em 2 de Reis, esse que a gente acabou de ler, a gente precisa entender que ali no contexto do rei Jeú, ele foi ungido por Deus, né? Para punir ali a casa de Acabe. Eu acho que vocês já devem ter ouvido esse nome. É um rei terrível de Israel, né? E Jeú ele foi levantado para punir a casa de Acabe e exterminar a idolatria em Israel, especialmente o culto que era feito a Baal. O que aconteceu aqui em Jezreel, né? Jezreel era uma cidade importante no Reino do Norte, lá Israel. Foi o local de execução da rainha Jezabel, que simbolizava a idolatria e a corrupção espiritual do reino. Então teve a morte da rainha Jezabel. Então quando eles ouviam esse nome, eles já lembravam de lá, tá? Jeú matou todos os descendentes da casa de Acabe, cumprindo o juízo de Deus. Esse ato foi tão marcante que Deus instruiu o profeta Oséias a dar nome simbólico aos seus filhos, para que cada nome lembrasse os pecados do povo e o juízo de Deus. Então, vocês verem como é importante, né? Quando a gente ouve só o nome solto ali, Jezreel, a gente não consegue entender todo esse contexto que tem por trás histórico, né? De algo que aconteceu e de quando o povo ouvia, eles sabiam exatamente o que ia acontecer. O nome do filho Jezreel servia como um lembrete do juízo que aconteceria sobre a casa de Jeú e o povo de Israel por causa dos seus pecados. Ou seja, o povo não podia esquecer que a infidelidade a Deus tinha consequências reais e Deus mostrava isso de forma concreta e memorável. Então, eles iam ouvir o nome. Eles iam lembrar do que aconteceu, iam lembrar do pecado, iam lembrar da corrupção e sabiam exatamente que aquilo ali tinha uma consequência, tinha uma da mão de Deus ali sobre o povo. Então eles já entendiam todo esse contexto aqui que a gente precisa estudar, eles ouviam e eles já tinham todo esse panorâmico, tá? Vamos continuar aqui. Ó, como o horário está muito em cima, tem essa aqui, ó, reflexão e oração. Eu tinha planejado de ler também, mas a gente não vai ler, daí vocês leem sozinhos, tá? E a gente já vai para o próximo. Que eu não quero prender muito vocês, não. Então vamos lá. Qual o significado dos nomes dos filhos de Oséias? E daí é que a gente coloca uma observação, né? Encontra essa informação na anotação de rodapé da Bíblia ou pesquisar no Google. Hoje tem o chat GPT também, né? Que ajuda. GPT ou Gemini. Na época a gente só pesquisava no Google. Então o nome Jezreel, né? Que a gente já falou, significa Deus semeia ou Deus espalha. A mensagem, esse nome, quando eles ouviam esse nome, a mensagem que o povo tinha era de lembrar o juízo de Deus sobre a casa de Jeú e sobre Israel, especialmente Jezreel, por causa da idolatria e os assassinatos da família real. Então, o que a gente acabou de falar, quando se ouvia esse nome,
o povo de Israel não ouvia só o nome. Eles sabiam o que tinha por trás desse nome. Porque para o povo de Israel, o nome tinha muita importância e trazia significado, né? Daí, Lo-Hu-Ama significa não amada, sem compaixão. Daí você pensa como é algo muito sério, né? Você chegar lá com seu filhinho, com a sua filhinha, ou filhinho bonitinho, e falar assim: ah, como que é o nome da criança? Daí a pessoa fala não amada, sem compaixão. Era assim que eles ouviam, né? Então isso é muito forte. Os nomes dos filhos dele anunciava isso. E a mensagem por trás desse nome simbolizava que Deus não teria mais compaixão sobre o reino do norte, naquele período devido à persistência do pecado. Ou seja, eles estavam sendo avisados e eles estavam persistindo. E Lo-Hami, que significa não meu povo. A mensagem desse nome, ele representa o distanciamento entre Deus e Israel, indicando que o povo não seria mais considerado seu povo por causa da infidelidade contínua. Por isso ali que os filhos dele também anunciavam, né? Não só a vida dele, mas os filhos dele anunciavam. Era como se eles fossem pregações vivas, né? Quando as pessoas perguntavam o nome, ah, como que é seu nome? Não meu povo. Ele já lembrava, ai, puxa vida, é aquele profeta lá, o Oséias, que está pregando. Não, era assim, indesculpável, né? Todo mundo ia saber da mensagem que Deus estava pregando através de Oséias. Então, os nomes dos filhos deles lembravam o povo do pecado, mostrava o juízo de Deus e destacava a gravidade da infidelidade do povo, tá? Vamos lá pro 2. Aqui, ó, tá verso 4, mas não é, tá, ó. É verso 5. Uma correçãozinha aí. Bom, se bem que eu não lembro se é nesse. Não, acho que aí tá certo. Bom, vamos lá. O povo de Deus seria reunido e restaurado à unidade de todo o povo, que são os judeus e os gentios, com um só líder. Essa profecia é cumprida perfeitamente na figura de quem? Né? Aqui tá fácil, né? A gente sabe que é na figura de Cristo, né? Mas depois vocês leiam, porque né, já falei, né? O horário, leiam Atos 10:36, Romanos 10:12 e 1 de Coríntios 8:6, porque aqui vocês vão ver falando sobre essa unidade. Aqui eu vou dar já a explicação, né? Mas depois vocês leem na Bíblia também, por favor. Oséias, ele usa metáforas de casamento para mostrar a infidelidade de Israel a Deus, né? Comparando o povo a uma esposa traindo o marido. Então, em Isaías 50, em Isaías aqui, tá, vou usar as referências, né? Então, lá em Isaías, na primeira referência, ele tá falando que... Peraí, gente, deixa eu só abrir certinho aqui que eu tô... Vou abrir aqui certinho. Então, quando vocês leem esses capítulos que eu passei, vocês vão ver que Jesus é o Messias prometido, através de quem todas as promessas de restauração se cumprem. Ele reúne todo o povo de Deus, judeus e gentios, formando a igreja, o corpo de Cristo. Judeus era o povo ali de onde Cristo veio, né? Ele nasceu do povo judeu. E gentios eram os povos depois. Gentios somos nós, né? Povo que não é judeu, né? Da linhagem dos judeus e que vieram a conhecer a Cristo depois. Então, na pessoa de Cristo, judeus e gentios formam a igreja, né? Que é o corpo de Cristo. Agora vamos para o 10. Quase. Eu fico preocupada com a horário, porque eu não quero... Eu sei que terça-feira, às vezes a gente fica um tempão aqui, né? Deixa a família. Então eu quero tentar ser bem certinha com o horário. Bom, agora a gente vai ler aqui. E daí vocês me perdoem, tá? Porque a gente... Como é a primeira vez que a gente tá fazendo nesse formato, a gente teria que estar lendo essas passagens aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá vendo, ó? Oséias aqui em cima, ó. A gente tinha que estar lendo. A gente só leu do 1 ao 5.
mas é por conta do horário mesmo. Depois a gente vai vendo qualquer coisa, se tiver necessidade, a gente reduz. Hoje é uma experiência, né? O primeiro dia. Então, qualquer coisa, para a gente não perder o foco da leitura da Bíblia, a gente reduz, faz em menos dias. Hoje teve a introdução também, então pode ser que no segundo estudo dê mais tempo, né? Porque hoje teve toda a introdução. Mas a gente teria que estar lendo, tá? Então leiam, por favor. Oséias. Então vamos lá, a gente tá aqui no dia 10. Então aqui a gente teria que estar lendo Oséias 2, já do 1 ao 5, tá bom? Dia 10, para irmos mais fundo. Então vamos lá. Dia 10. Adultério, prostituição, infidelidade são as metáforas mais comuns usadas por Oséias, que apontam o pecado de Israel, traindo a Deus com falsos deuses. Daí tá aqui, ó, leia Isaías 54:5 e 62:4, Jeremias 31 e 32, Ezequiel 16:8 e faça anotações sobre essas correlações entre marido, representando Deus, e sua esposa, a nação de Israel. Aqui na minha cabeça eu achei que a gente ia conseguir ler tudo isso, todos esses textos e todas as referências. Mas, né, na prática aqui mesmo tá sendo um pouco diferente. Mas eu vou passar a correlação para vocês e depois vocês leem o texto bíblico. Então, Oséias usa essa metáfora de casamento, que mostra ali a infidelidade do povo de Israel, e compara ali o povo com uma esposa que está ali traindo o marido. Então, em Isaías 54:5, Deus é o marido fiel que redime e protege sua esposa, ali no caso Israel, mesmo quando ela está em falha. Lá em Isaías 62, no verso 4, apesar da infidelidade, o adultério ali espiritual, Deus promete restauração e honra à esposa, né? No caso, Israel. Em Jeremias, vocês podem ver que são todos profetas que estavam anunciando, né? Essa destruição. Em Jeremias 31, no verso 32, Deus, como marido, estabelece uma nova aliança, mesmo após a infidelidade da esposa. E Ezequiel 16, no verso 8, Deus escolhe e investe amor e cuidado em Israel, mesmo sabendo de sua futura infidelidade, demonstrando paciência e misericórdia. Então, se a gente for fazer aí um resumo dessa correlação, é ali o marido, né, como Deus, o fiel, protetor, redentor, a esposa como Israel, que muitas vezes foi infiel, adorando outros deuses, né, um adultério espiritual, e a metáfora ali de adultério e prostituição, que representavam a idolatria e a infidelidade do povo. E ao fim, uma restauração, né? A aliança, a restauração prometida. Deus ainda desejava reunir, reconciliar e honrar Israel, cumprindo aquele amor eterno, né? De um esposo que ama a esposa. Esses textos que a gente referenciou aqui, eles reforçam ali, né? O tema central de Oséias, que é o amor fiel de Deus diante da infidelidade do povo e a promessa de restauração, né? Que é ali o mais importante. Então, depois, quando vocês leem, vocês vão perceber essas correlações, tá? Daí aqui sim tá o erro, ó. Tá aqui, ó, verso 4, mas é verso 5, tá? No caso aqui. Irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Sabemos que esses versículos retrata a nação de Israel. Daí tá aqui, ó. Você consegue identificar quem são os amantes do povo? Então aqui a gente precisa ter um contexto histórico, né? E quem que eram os amantes do povo ali? Quando ele menciona os amantes, ele está se referindo aonde o povo de Israel recorria. Ao invés de confiar no Senhor, eles confiavam em falsos deuses e em ídolos, como era ali com Baal, com Astarote, que eram cultuados no Reino do Norte. Eles confiavam em alianças políticas com nações estrangeiras. Então, Israel buscava proteção, buscava prosperidade através, por exemplo, de pactos com o Egito, com a Síria, né, que depois eles foram conquistados pela Síria.
e outras potências ali, ao invés de depender somente de Deus. Eles também tinham esses amantes e se prostituíam com riquezas e prosperidade material. O povo confiava ali todos os recursos e o seu comércio e pensava que isso traria segurança, ao invés de confiar na provisão divina. Nesse contexto de Oséias, eles viviam prosperidade financeira, eles estavam bem, mas ao invés de eles darem glória a Deus por essa prosperidade, eles davam glória a Baal, a Astarote. Então, ali o que acontecia? Ao invés de eles confiarem no Senhor, eles estavam confiando em ídolos. Ao invés de eles darem a glória do que eles tinham ao Senhor, eles estavam dando a glória a ídolos. Né? Então, esses são os amantes ali no contexto histórico, né? Os falsos deuses, alianças políticas, né? Os casamentos ali fora com o povo de Deus. Então, tudo isso só vinha assim, quebra de aliança, né? Da aliança que foi dada lá em Deuteronômio, das leis, do culto que era para ser feito em Jerusalém e estava sendo feito nos altos, né? Então, tudo isso ia causando essa prostituição espiritual em relação a Israel, tá? Olha, gente, eu cortei bastante coisa aqui, bastante texto bíblico para que a gente conseguisse fazer dentro de 1 hora, né? Eu espero que depois vocês consigam ler nas suas casas, principalmente essas reflexões e orações. Eu vou ver depois se no próximo estudo, ver como que vai ficar, se vai ficar muito comprido, se daí a gente consegue fazer essas reflexões e orações também, tá? Então eu vou ler só essa última aqui. A idolatria é tudo que nos afasta de Deus, ou seja, todos os sentimentos, pessoas, objetos, tudo que ocupa o lugar dele em nossa vida, mente e coração. Nosso coração ele é uma fábrica de ídolos que alimenta nosso comportamento pecaminoso. Em oração, entregue a Deus todos os ídolos do seu coração, para que eles sejam quebrados pelo poder de Jesus Cristo e sua satisfação esteja inteiramente nele. E realmente, como faz todo sentido, né? A gente acha que idolatria. Antigamente, eu tinha uma visão de idolatria só, por exemplo, em relação a imagens. Né? Eu achava que a idolatria era adorar um santo, por exemplo. Mas eu posso idolatrar o meu corpo, eu posso idolatrar o meu trabalho, eu posso idolatrar os meus filhos, o meu esposo, eu posso idolatrar o meu ego, enfim, né? Tudo que ocupa o lugar de Deus dentro do nosso coração, na nossa mente, se torna um ídolo, né? E isso é muito importante, porque a gente acha que o ídolo é só uma imagem, por exemplo, e a gente esquece de todas essas coisas que estão dentro de nós e nos fazendo voltar a adoração do nosso coração para algo que não é Deus, né? Que não é Jesus Cristo. Então, depois vocês leiam essas reflexões, as que a gente pulou, porque elas são importantes, traz bastante contexto também, e é como se fosse uma parte prática do que a gente está lendo. A gente está lendo a palavra de Deus, a gente está estudando, e essas reflexões e orações, elas trazem uma parte prática da vivência no nosso dia a dia. Então, leiam, né? E leiam os textos completos também do livro de Oséias. E a gente vai vendo como que vai ficar os próximos, né? Porque hoje foi uma experiência, tinha introdução, então ficou um pouquinho mais longo. Eu quero perguntar para vocês se ficou alguma dúvida, para a gente poder esclarecer. Só não vão fazer pergunta difícil igual na última, na última aula. A Ellen não tava, né, Ellen? Fizeram uma pergunta difícil. Nossa, eu suei para responder. Mas deu tudo certo, amém. Brincadeira, tá? Pode perguntar. Se não souber, a gente abre o Google, chama os teólogos de plantão. Tá tudo ok, pessoal? Eu não tô vendo. Deixa eu ver vocês aqui. Tudo ok? Alguém quer perguntar alguma coisa, acrescentar? Ai, a Susan aqui tava com saudade de você. Tudo ok? Então, vamos orar e encerrar o dia de hoje? Alguém quer orar para nós? É sempre assim.
Ninguém quer orar. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Ai, Senhor, vocês, viu? Eu vou começar a dar nome. Vou falar assim: olha, fulano, lê tal parte. Agora, fulano, lê essa. Agora, quem vai ler isso daqui? Depois a gente fala assim: agora fulano ora pra nós. Mas tá bom. Logo a gente chega lá. Vocês vão perdendo a vergonha. Vamos orar então? E pra gente encerrar, tá bom? Que já estamos aqui com 1h15. Senhor, obrigado, Senhor, por mais este estudo, por estarmos diante da tua presença, por estarmos aprendendo da tua palavra. Senhor, conforme nós abrimos essa reunião de estudo, que esse momento não seja só para a gente passar um tempo e conversar e entender mais a tua palavra, para que seja algo bonito nas rodas de conversa, a gente saiba e entenda o que significa a palavra, o que é o Reino do Norte, o que é o Reino do Sul. Mas, Senhor, ajuda com que essas palavras sejam para transformação. É disso que a gente precisa, Senhor, de transformação, de mortificação da nossa carne, para que a gente seja luz no mundo, para que a gente possa cumprir a tua palavra e pregar o teu evangelho e falar das tuas promessas, Senhor, com a convicção de que um dia Cristo vai voltar, Senhor, e a sua esposa, a amada igreja, precisa ser encontrada, Senhor, com a aliança contigo. Então, faz a gente entender a tua palavra, não para que seja somente para conhecimento, mas para que seja para transformação. Vai ao encontro de cada um dos nossos irmãos que estão aqui nessa reunião hoje, que eles possam ser transformados pela tua palavra, que as suas vidas pessoais, os seus anseios, as suas preocupações, as suas provações, Senhor, sejam tomadas por ti, Senhor, sejam libertos, sejam prósperos financeiramente, sejam libertos, curados, e ainda que nada disso aconteça, que a nossa fé esteja onde precisa realmente estar, que é na esperança da tua vinda. Então, Senhor, é isso que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês e a gente se vê na próxima semana. Abençoe. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau.